A paz do Senhor, eu venho neste momento louvar a Deus pela oportunidade que recebo de nosso Deus, de estarmos na manhã deste dia, trazendo aqui uma palavra, uma porção da palavra do Senhor. E o meu desejo é que todos aqueles que estão acompanhando esse Café com Deus sejam abençoados, que tenham um dia promissor, que as mais copiosas bênçãos de Deus venham repousar sobre vocês, sobre sua família. Hoje eu quero partilhar com os irmãos uma leitura bíblica, e essa leitura bíblica está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 3, que diz: Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Meus amados irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura bíblica, e essa leitura bíblica narra a história de um homem. Este homem, ele era rico, diz o texto que ele era rico, ele era chefe dos publicanos, sendo assim ele era funcionário público, funcionário do governo romano. E este homem, ele tinha algumas conotações negativas por quanto da função que ele exercia. Na sociedade judaica do tempo, da época de Zaqueu, ele era visto de uma forma negativa, e a forma que ele era visto, ele era como se fosse um traidor, corrupto, porque ele tinha responsabilidade para coletar impostos para o governo romano. Mas o que eu quero destacar na leitura bíblica é exatamente o versículo 3 do capítulo 19, que dizia: e procurava ver quem era Jesus. Mas por quê? Por que será que este homem procurava ver quem era Jesus? O que nós podemos partilhar com os irmãos? O porquê? Meus amados irmãos, existia alguma carência, algo estava em falta na vida deste homem. Ele, a princípio, ele era rico. O texto diz que ele era rico, ele tinha dinheiro, mas o dinheiro, meus irmãos, muitas vezes ele traz para nós, ele traz conforto, mas não traz alegria. E quem sabe este homem, por conta da função que ele desempenhava, a forma ilícita que o dinheiro vinha para suas mãos, chegou o momento que ele estava carente, ele precisava ver, ele precisava, pois recebia notícia de Jesus, quem era Jesus, o que ele fazia, e por certo chegou o seu conhecimento que por ali passava Jesus. Então, o versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Poderia ser a carência, porque o dinheiro jamais, nunca satisfaz a sede espiritual do coração do ser humano. E ele estava então à procura de Jesus. Ele estava ansioso em ver Jesus. Jesus estava passando por Jericó. Jesus entrou na cidade de Jericó, e essa cidade era uma cidade muito importante, comercial, e também era um centro de impostos. Jesus passava pela cidade, a cidade de Jericó. E esta passagem de Jesus por Jericó, nós vamos ver que tem significado. A presença de Jesus em Jericó traz para nós uma simbologia. Era justamente a disposição que o Senhor queria se relacionar com as pessoas e com isso trazer a salvação e também a transformação.
E aí existe essa história, essa narrativa que existe um encontro. Então a entrada de Jesus em Jericó também traz a simbologia, né? Simboliza a busca do Senhor Jesus por Zaqueu, um publicano que estava com grandes necessidades. Ele precisava de salvação e transformação. Jesus busca, meus amados irmãos, por nós, independentemente da nossa profissão e da nossa reputação. A presença do Senhor Jesus traz transformação, e isso aconteceu justamente na vida deste homem, Zaqueu. Este encontro trouxe a transformação. E Zaqueu, ele chegou a dizer que se ele tinha defraudado alguém, ele devolveria. Então esse encontro com Jesus trouxe a transformação na vida deste homem. Como disse, ele tinha carência, ele precisava ver Jesus. E o encontro com Jesus, este relacionamento com Jesus, trouxe a ele a salvação e trouxe a ele a transformação. Quem era Zaqueu? Nós falamos que era chefe dos publicanos, era rico, mas a reputação dos publicanos não era boa entre os judeus. Eles eram considerados como pecadores, eles eram excluídos da sociedade. Jesus, o nosso Salvador, Jesus, ele é apresentado como Salvador, que veio para salvar os pecadores, incluindo os publicanos. No versículo 10 do mesmo capítulo diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos irmãos, nós vemos essa narrativa, um homem carente, um homem necessitado, que procurava ver Jesus, e ele teve a informação que Jesus passaria por ali, e ele enfrentou desafios para conseguir ver Jesus, e ele superou os desafios porque queria ver Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele recebeu a salvação e também recebeu a transformação na vida dele. Amados irmãos, eu quero encerrar por aqui, deixando esta meditação para os amados irmãos, e eu preciso, nestes minutos que faltam, trazer uma palavra de oração. E essa palavra de oração é pedir ao Senhor Jesus que venha abençoar a vida de todos os nossos irmãos, todos os amigos que acompanham este Café com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos concede, e também, Senhor Deus, te agradecer. Eu apresento a Ti vidas que estão acompanhando este Café com Deus, que quem sabe estão passando por situações, existem carências, e entendemos que somente o Senhor Jesus, somente o Senhor que suprirá as carências. Senhor, se porventura alguém está passando por momentos de grande dificuldade, venha de encontro às necessidades, venha transformar, venha alegrar, venha fortalecer. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a sua bênção. Amém, Jesus.